continuar com a nossa série de mensagens, Intimidade com a Fonte. E o tema da mensagem de hoje é a comunidade da fonte. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós estaremos lendo alguns versículos. Primeiro nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois do versículo 42 ao 47. Quem trouxe a sua Bíblia pode abrir. Se você estiver sem Bíblia, pode acompanhar no telão. Ou então pegar uma carona aí do lado com quem está com a Bíblia. Amém? Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Obrigada. Agora a parte do versículo 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Esse texto bastante conhecido, texto de Atos 2, principalmente entre os pentecostais, os neopentecostais, que fala sobre a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, falar em novas línguas. E esse texto, ele é o cumprimento de uma promessa, que está lá em Joel, capítulo 2, dos versículos 28 e 29. Logo após a Páscoa, se cumpria 50 dias depois a festa de Pentecostes. A igreja estava ali reunida, os apóstolos estavam reunidos na igreja, ali era, na realidade ainda não era igreja, né? Eram os apóstolos, os discípulos estavam ali reunidos, seguindo a orientação de Jesus, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E eles estavam ali reunidos. E algumas coisas nos chamam muita atenção. Eles estavam reunidos em um só lugar. Isso fala de unidade, da importância de estar junto. Ainda estavam vivendo luto, né, pela a morte, teve a ressurreição de Jesus, mas Jesus não estava ali fisicamente com eles mais. E eles estavam juntos, eles estavam reunidos, obedecendo a Deus. Luto entre aspas, né, porque quando uma pessoa viaja, você tem uma pessoa muito próxima e ela não está perto de você, a gente sente falta, não é verdade? Você já passou por essa experiência de se ausentar? Eu, por exemplo, quando vim para o Mato Grosso do Sul e deixei minha família no Rio de Janeiro. A gente sente falta. E algumas datas é mais cruel ainda. Principalmente um momento desse, que dentro do judaísmo era um momento de festa, de celebração, a festa das semanas. E Jesus, que andou com eles, que estava ali presente, ele não estava no corpo físico, né? Ele estava em espírito ali. E eles estavam reunidos. E é interessante que, quando nós continuamos lendo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam em oração. Oração. E quando a igreja ora, queridos, algo acontece. Quando nós nos unimos,
É importante nós termos o nosso momento individual de oração. É importantíssimo. Nós temos que ter esse momento de intimidade com Deus, só eu e Deus. Mas nós precisamos ter um momento de, como igreja, clamarmos em unidade, em um só propósito. Porque quando a igreja está reunida, clamando ao Senhor, os céus se abrem, milagres acontecem. Eles estavam reunidos, todos com um só propósito. Eles estavam aguardando a orientação, o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus havia prometido que enviaria o Consolador. E eles estavam aguardando. E enquanto eles oravam, o Consolador chegou. A Bíblia diz que ele veio como um vento impetuoso, era como fogo, e línguas foram repartidas. A multidão não entendia, aquilo nunca tinha acontecido. E eles falavam, ali tinham várias, eram judeus, mas de várias partes, de outras regiões que falavam outros idiomas. E como que pode estar falando? Não, mas como? É o Espírito Santo de Deus. Ele age de uma forma gloriosa, de formas imprevistas, trazendo alegria, trazendo consolo, trazendo vida. A intimidade com Deus, ela não nos isola. Pelo contrário, o fogo do Espírito Santo em Atos 2 desceu sobre um povo unido. Nós somos pedras vivas sendo edificadas pelo Senhor. Amém? O primeiro ponto que é importantíssimo nós falarmos é unânimes no mesmo lugar. Eles estavam todos em um só propósito. Eu tenho experiências de oração, estar em casa, só eu e Deus, clamar, e em minutos, em poucas horas, o Senhor responder. Mas é muito bom quando estamos reunidos como igreja, como família de Cristo, clamando juntos e vermos a manifestação da glória de Deus. Quando a igreja se une em um único propósito para clamar. E aqui, em Atos 2, é onde nós vemos pela primeira vez a expressão koinonia. O que significa koinonia? Compartilhar, comunhão, vem do grego. Mas é muito mais do que uma simples amizade. Koinonia é uma comunhão profunda e intencional, que ela é enraizada em Cristo. E essa comunhão em Cristo é tão forte que nós passamos a ter o coração de Cristo e a amar os nossos irmãos, assim como Cristo ama. E é isso que nós vemos na igreja primitiva. É isso que nós vemos ali no nascimento da igreja. Eles estavam tão unidos em Cristo, tão enraizados no Senhor, que o amor fluía do seu interior e eles estavam compartilhando. Existem algumas características da igreja primitiva. A primeira delas que eu posso destacar é ensino e comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O ensino é algo fundamental. Ontem, no culto de jovens, nós tivemos uma palavra gloriosa. Deus usou poderosamente o irmão Fabrício. Que palavra abençoada. Eu ainda estou degustando. Quem não pôde estar presente, vai lá no canal e assista. Que ensinamento poderoso. Ele falou sobre Joel 2. Nós fizemos a prática, oramos por revestimento de poder, oramos pela nossa geração. E ele, de uma forma tão simples, o Fabrício foi nos ensinando como nós podemos orar. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei como orar. Eu não sei orar. Falta palavras. E eles estavam reunidos ali aprendendo. Porque a fé deles não estava alicerçada em ensinamentos humanos, em filosofia, em mitologia greco-romana, mas estava fundamentada na palavra viva e eterna de Deus. E nós precisamos amar esse livro.
Nós precisamos ler esse livro, não apenas como um livro qualquer, mas nós devemos ler, degustar palavra por palavra, para sermos alimentados, para termos a nossa alma saciada. E como é maravilhoso quando fazemos isso junto com os irmãos. Às vezes fala assim, nossa, eu nunca tinha observado isso. Deus usa. E nós vamos compartilhando, vamos agregando um ao outro, abençoando. E era isso que estava acontecendo ali em Atos 2. O ensino da palavra. Eles preservavam o ensinamento de Deus. O ensinamento, a lei. Eles não iam, eu acho, eu penso que. Mas é o que estava ali na lei. No partir do pão, eles compartilhavam a ceia, eles se alimentavam junto, não era só o momento da ceia, eram as refeições. E crente gosta de comer, né? E é bom, né? É uma bênção, né? E tem alguns irmãos que têm as mãos abençoadas, que fazem cada maravilha. Não só mulheres, como homens também, que cozinham muito bem. Enquanto eles estavam ali compartilhando pão, eles não só apenas o pão físico, mas o pão vivo que desceu dos céus. E os milagres iam acontecendo. E qual era o resultado disso? Diz que o povo via a diferença. O povo começava a ver a diferença e o Senhor ia acrescentando a cada dia novos membros para a igreja, porque existia algo diferente. O Espírito Santo era real e fluía de maneira sobrenatural. E quando isso acontece, quando nós temos o coração do Pai, as coisas se tornam tão insignificantes e nós passamos a enxergar como Ele, olhar como Ele. E uma coisa tremenda, gente, a comunidade e os bens. Olha o que eles faziam, eles vendiam os seus bens e distribuíam entre os necessitados. Isso não foi um apóstolo que falou, olha, você tem que vender. Não, foi espontâneo, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não havia necessitados, porque eles estavam compartilhando. E esse é o segredo do reino. Dai e dar-se-vos-á. Medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque quando nós estamos enraizados com Deus e temos essa comunhão, nós entendemos que os bens são nos dados para administrarmos como mordomos. Não são nossos, mas são para a glória do Senhor. São para a glória de Deus. Eles se reuniam diariamente, todos os dias, no templo, nas casas, com alegria e com singeleza de coração. Olha que interessante, singeleza, com coração simples. Não faziam para se aparecer, mas faziam com alegria, porque era gostoso estar ali. Eu acredito que eles nem viam as horas passando, porque quando a gente está em comunhão, a gente não vê a hora passar. A gente conversa, e não vê a hora. Quando olha, meu Deus, e haja conversa, e a gente sai renovado, sai alegre, sai feliz. Essas características, queridos, da igreja primitiva, nós precisamos resgatar como comunidade cristã. Nós precisamos buscar, nós precisamos viver em unidade. É maravilhoso virmos aos cultos de domingo, aos cultos de sábado, mas não é suficiente participarmos dos PGs. Nós precisamos estar como família, conhecer, não apenas, oi, a paz, irmão, a paz, dá aquele aceno de longe, mas a gente não conhece. A gente precisa resgatar isso como igreja de Cristo. A comunhão. Eu sei que nós vivemos num mundo agitado, corrido. Muitos trabalham fora. Tem os seus afazeres, tem sua família, enfim. Tem gente que faz faculdade, trabalha, faz faculdade, um monte de coisa. Mas, em primeiro lugar, nós somos parte do corpo de Cristo.
E precisamos estar edificados e edificando, abençoando os outros. Amém? Isso o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Como eu preciso me dedicar mais para servir ao corpo de Cristo. Não só nos cultos, mas durante a semana. Estarmos abençoando, estarmos em contato, em comunhão com os irmãos. E enquanto eu estava meditando nesse texto, né, o pastor já havia passado o tema da mensagem já há alguns dias, e falando de unidade, o Espírito Santo tocou muito no meu coração. Nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil muito triste, que são os desigrejados. Quem já ouviu falar dessa palavra, desigrejados? Pouca gente? É muito triste. Quem são os desigrejados? São pessoas que mantêm a fé cristã, que se dizem, olha, eu sou cristão, sou um servo de Deus, mas que não congrega mais, não está mais em um templo, não faz parte mais da comunidade. E, por preferência, prefere manter a sua fé em casa, sozinho. Não, eu sou cristão, eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu faço as minhas orações, eu estou em comunhão com Deus, mas igreja não quero mais. Vocês já viram alguém assim? Eu conheço algumas pessoas assim e eu vivi isso na minha família. Durante muitos anos, meu irmão foi um desigrejado. E quantas vezes eu falava com ele, não, Paula, para com isso, cara, para. Eu, todo dia, com a minha esposa, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente assiste algumas pregações aí na internet, eu jejuo, mas igreja estou fora. Até que chegou um ponto que eu falei assim, não adianta falar. E foi só oração. E esse fenômeno, ele está crescendo muito. Geralmente, foi feita uma pesquisa, um censo do IBGE, um censo do IBGE de 2022, revelou que cerca de 8% da população do Brasil é desigrejada. É um percentual muito alto. Isso dá em torno de 17 milhões de pessoas. Em torno de 17 milhões de brasileiros que creem em Deus, mas que não querem congregar em comunidade. E por que isso? Por que eles não querem congregar? Denise Santana é uma doutora em teologia, ela é historiadora e jornalista, e ela classifica 3 grupos de desigrejados. O primeiro grupo eu acho que é um dos maiores, que são os decepcionados. Pessoas que abandonaram a comunidade por diversos motivos. Mas elas não querem o fim da igreja, mas elas estão decepcionadas. De repente com o pastor, de repente com o irmão, com o sistema. Elas não conseguem se enxergar mais na igreja porque estão decepcionadas. Eu estive nesse grupo durante um tempo, sabia? Pós-pandemia, eu fiquei. Orava em casa todo dia, lia a Bíblia, mas não conseguia voltar para a igreja. Deus usou a Sara, a minha filha, que começou a pedir para vir aqui nos cultos de jovens. Meu marido trazia, deixava ela ali na porta, trazia e depois buscava. E através da Sara, o Senhor nos trouxe de volta para a igreja missionária. Decepção dói, decepção machuca. E eu vendo a Sara vindo todos os cultos, um dia o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu, como mãe, eu não vinha na igreja. Eu orava, lia a Bíblia, mas eu não vinha. E a minha filha, com 11 anos, não faltava um culto. Conversei com meu marido e falei, a gente precisa tomar vergonha na cara. Aí, vamos voltar para a igreja. Vamos voltar para a igreja missionária. E a vergonha, gente?
a vergonha de voltar. Eu nunca esqueço o domingo que eu entrei ali. A gente veio no carro morrendo de vergonha. E vão ficar perguntando por que vocês saíram. Mas nós fomos recebidos com carinho. Vários irmãos nos abraçaram. E Deus usou uma irmã. Ela me abraçou e falou assim: Ana Paula, eu oro por você. Eu oro para Deus trazer você de volta. Essa irmã, eu abracei, eu não sabia o que dizer para ela. Eu morri de vergonha. Ninguém perguntou, graças a Deus, ninguém perguntou por que a gente tinha saído. E a gente começou a vir. Mas eu sentava lá atrás. Nós sentávamos lá atrás. A vergonha. Eu cheguei aqui decepcionada, ferida, imaginando que nunca mais eu ia subir num púlpito, que nunca mais eu iria pregar o evangelho, que nunca mais eu iria conseguir ministrar o louvor. Mas aqui eu fui recebida com carinho, aqui o Espírito Santo tratou, fiz verdades básicas novamente. Quando terminamos, conversei com o pastor, falei: olha, pastor, pode contar comigo, se precisar lavar o banheiro da igreja, limpar, qualquer coisa, mas púlpito não, porque eu estava machucada, eu estava ferida. A Sara foi batizada, a Sara fez verdades básicas junto com a gente, Sara foi batizada. A Sara tocando nos cultos dos teens, sendo uma bênção, e todo mundo olhava: nossa, a Sara é uma bênção. Mas eu nunca me imaginava aqui. E fiquei 1 ano sentadinha no banco. Eu já não sentava mais lá atrás, sentava na frente, mas sentadinha aqui no banco. Até que num domingo, o pastor estava pregando e o Espírito Santo curou a minha alma, curou o meu coração. Quando terminou o culto, falei: pastor, eis-me aqui. Para o que o Senhor precisar, pode contar comigo. Eu subo aqui temendo e tremendo. Se pegar na minha mão, está aqui gelado, estou suando frio. Mas eu nunca mais quero dizer não para o Senhor por causa de decepção nenhuma. O Senhor é aquele que cura, é aquele que restaura. Não importa as palavras que foram faladas, o Senhor restaura. Eu estive nesse grupo de decepcionados, mas hoje eu estou curada para a glória de Deus. O segundo grupo, queridos, é o grupo dos radicais. É aqueles que estão tão revoltados com o sistema institucional que dizem que tem que acabar a igreja. Não tem que ter mais igreja. A gente tem que voltar lá para a igreja primitiva, se reunir nas casas. E se reúnem em grupos, até grupos online, mas são contra a instituição igreja. E o terceiro grupo é o grupo dos consumidores. São, interessante o termo que ela usa aqui, os usuários de algumas atividades congregacionais, mas não querem compromisso de membresia e comunhão. Vem na igreja, vai durante anos, frequenta, mas não quer ser membro, não quer participar de nada. Só ouve, só vê. Esses são os desigrejados hoje no Brasil. E o que a Bíblia diz sobre isso? De estar fora da comunhão. Hebreus 10, 25 fala assim: não deixando a nossa congregação como é de costumes de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O retorno de Jesus está chegando, Jesus está voltando. Não vamos perder a comunhão. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. É diabólico, é altamente diabólico esse movimento de ser desigrejado. Como eu estava falando do meu irmão, nós fomos criados na igreja. Meu irmão é um levita, ele toca vários instrumentos, ele compõe músicas. Tremendamente usado por Deus. Mas ficou magoado, ficou decepcionado com um pastor.
e saiu da igreja. Ficou cerca de 8 anos fora da comunidade. Começou a tocar em barzinhos, ele toca muito bem, começou a tocar em barzinhos. E minha mãe ficava revoltada, ela não aceitava, falava, Paulo, eu não aceito isso, vamos orar. E falava, mãe, não adianta falar. Vamos orar. Para a glória de Deus, há cerca de 1 ano, ainda não tem nem 1 ano, tem uns 6, 7, tem em torno de 7 meses, meu irmão voltou a congregar numa igreja. E eu creio quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque em pouco tempo, meu irmão já está liderando o louvor de jovens da igreja. Meu irmão está sendo abençoado e abençoando várias pessoas. Eu creio que Deus é poderoso para curar e para restaurar. Eu sou um exemplo disso. O meu irmão é um exemplo disso. E eu creio que Deus pode fazer. Amém. É importante vivermos em unidade. Talvez, agora enquanto eu estou falando, você pode estar lembrando de alguém que esteve aqui e não está mais. Está nessa situação. Esteja orando. Nem sempre é o momento de falar. A gente tem que ter sabedoria e sermos guiados pelo Espírito Santo. Se você vê, abraça. Diz o quanto é, olha, você é importante. Sinto saudade de você e ora. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? E quando há essa unidade, há o crescimento. Vamos ler agora em Efésios 2, do 19 ao 22, crescendo como templo santo. Efésios 2, 19 até o 22. Versículo 19 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Paulo aqui mostra a analogia da construção, né, da habitação de Deus como uma construção. E a nossa relação uns com os outros mede a nossa relação com a fonte. Enquanto eu li aqui, eu estava me lembrando do período de seminário. Aqui ele começa dizendo, não sois estrangeiros e peregrinos. Entre eles haviam muitos gentios. Existiam muitas pessoas de outras terras, de outras falas, outros costumes. A gente tem aqui o exemplo do Brasil. O Brasil é um país enorme, é um país continental. De um estado para o outro, quanta diferença tem, não é verdade? Até hoje, na escola onde eu trabalho, de vez em quando uma criança faz uma piadinha com o meu sotaque. E olha que eu já perdi 90% do sotaque, mas sempre tem alguém que faz uma piadinha com o meu sotaque. Mas quando o sul-mato-grossense chega lá no Rio de Janeiro, é o contrário, né? De vez em quando eu falo, você com os S e o R. E no ano de 2000, eu fiz um seminário, internato, tempo integral, né, de missões. E foi uma experiência muito maravilhosa. Nós tínhamos ali 27, éramos em 27 a nossa turma, do Brasil todo. Então, imagina, diferentes sotaques, diferentes costumes, e além
de vários estados do Brasil, nós tínhamos 2 estrangeiros, uma argentina e uma paraguaia. Então, era uma bênção. Era o alojamento feminino das solteiras, aí tinha um alojamento masculino dos solteiros e tinha 3 casais, que aí era em outro pavilhão, o alojamento dos casados. E de vez em quando dava uns atritos ali, a questão dos costumes, das comidas, mas ali nós aprendemos muito sobre essa questão da unidade. Deus tratou muito o meu caráter. A gente tinha aula a partir das 7 da manhã, 6 horas tinha devocional, de 6 às 7 devocional. Aí começava as aulas às 7, ia até meio-dia, aí tinha um intervalo. Depois nós tínhamos a aula a partir de 1h30 até às 5. E à noite, nós tínhamos muitas tarefas. À noite nós ficávamos madrugada fora estudando. Era muita coisa. Uma das tarefas que me deu mais trabalho foi um comentário do livro de Romanos. O pastor queria que cada um fizesse o seu comentário e a gente tinha que colocar versículo por versículo que entendia. Então, o prazo era curto e eram muitas tarefas, muitas leituras. E a gente jantava cedo e dava fome, né? Imagina, na época eu tinha 22 anos. Ficar até 1h da manhã estudando, e a gente tinha jantado 7 horas da noite. E a gente aprendeu muito com isso a orar e a partilhar. E às vezes chegava alguém, né, como sabia lá do seminário, aí levava um bolo. Eu trouxe para a irmã. Não era para mim. A gente dividia entre todo o grupo. Era aquele pedacinho, dividia igualmente, mas a gente foi aprendendo muito isso. E os anos se passaram. Isso foi no ano 2000, já está em 2026. E há cerca de 1 ano, nós conseguimos criar um grupo de WhatsApp, reencontramos vários, né, a gente tem conversado, mas foram coisas que nos marcaram. Apesar da distância, tem gente que está atuando no Brasil. Era um seminário de missões. Nós temos colegas na Espanha, temos colegas na Croácia, Estados Unidos, na Itália. Mas nós estamos unidos e nós relembramos com carinho dessas experiências. Imagina agora, aqui, pessoas de países diferentes. Porque dentro do mesmo país, são estados, tem diferença de sotaque e tal, mas nós temos uma coisa que nos liga maior, porque é a mesma língua, o mesmo idioma. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos o quê? Concidadãos dos santos. A nossa nacionalidade é a celestial. Nós temos uma nova pátria. Nós estamos de passagem por aqui, porque a nossa pátria é os céus. Nós recebemos uma nova identidade. Nós não somos mais os mesmos, mas agora nós somos filhos de Deus. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês não são mais peregrinos, vocês não são mais estrangeiros, mas vocês são concidadãos dos céus. Vocês fazem parte da família de Deus. Que privilégio é dizer eu sou filha de Deus. A minha identidade não é Ana Paula. A minha identidade é estar com Cristo. É saber que Ele me salvou e que o meu nome está escrito no livro da vida. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo, quem é o fundamento? É Cristo Jesus, a pedra angular. E o que é pedra angular?
Na arquitetura antiga, a pedra angular era a peça mais importante de uma construção. Não era um detalhe decorativo, não era algo para decorar, mas ela tinha funções primordiais. No grego, angular, pedra angular, é agrocânios. Acron, extremidade. Gonia, esquina, ângulo, do grego. Qual era a finalidade dessa pedra angular? Primeiro lugar, alinhamento. Ela era colocada na junção das paredes, para determinar o ângulo e a direção de todo o edifício. Ou seja, se essa pedra estivesse 1 milímetro fora do lugar, toda a construção ia ficar torta. E quem que une pessoas diferentes, de culturas diferentes, é Jesus Cristo. Ele une paredes, ele une pessoas diferentes com um só propósito. Sustentação era outra função da pedra angular. Ela suportava o peso e unia as diferentes partes da estrutura. No contexto de Efésios, isso simboliza como Jesus une judeus e gentios em um só edifício. E identidade. Frequentemente, a pedra angular tinha ali a inscrição do construtor, ou a finalidade da obra. Cristo, como essa pedra, define quem nós somos e para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para servir. Amém? Cristo como fundamento da fé, que une judeus e gentios em um único corpo, servindo de apoio, mas também ele serve de tropeço. Tropeço para quem? Para aqueles que não creem. Cristo é chamado de pedra angular, pois ele nos dá vida, firmeza e vigor. Então nós estamos em toda essa série, Jesus como a fonte, de sermos enraizados. O enraizamento em Cristo se completa no corpo. Onde o mundo oferece aglomeração, Cristo oferece comunhão. Quando nos convertemos, nós recebemos uma nova identidade. Não somos mais chamados de peregrinos ou forasteiros, mas pertencemos à família de Deus e somos concidadãos do céu. Existem coisas que Deus realiza no secreto, no íntimo de cada um de nós, mas há outras que Ele escolhe manifestar no coletivo, na comunhão dos santos. É por isso que nós precisamos aprender a amar a igreja local, pois é nesse convívio próximo que crescemos e somos capacitados a amar. É essa comunhão viva e ativa que permite que a igreja cumpra seu propósito, nos conduzindo a uma vida de poder, temor e verdadeira unidade em Cristo. Durante essa semana, uma colega de trabalho fez um comentário interessante. Ela falou assim: Ana Paula, eu tenho uma parente que vai na sua igreja. E é notável a transformação na vida dela depois que ela entrou na igreja. Isso me deixou feliz. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, qual igreja que você é? Da igreja, aquela igreja bonita lá em frente à praça. Nós não queremos ser conhecidos como uma igreja bonita em frente à praça, mas que sejamos conhecidos como uma igreja onde a pessoa chega arrebentada, triste, decepcionada, sem esperança, e aqui ela é acolhida. O Espírito Santo transforma, renova, restaura. Que aqui seja conhecido como um local de acolhimento, comunidade da fonte de vida, aonde milagres aconteçam. E o maior milagre que pode existir é a salvação. Porque do que adianta curar o corpo e perder a alma? Que nós sejamos conhecidos assim. Que cada um de nós possamos assumir a nossa responsabilidade como membro do corpo e andarmos juntos um do outro, caminhar junto, chorar com aqueles que choram,
se alegrar com aqueles que se alegram. Que o Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez você se lembre de alguém que está fora da comunhão. Talvez por um desses fatores que eu comentei hoje. Mas vamos exercer o nosso papel como igreja e clamar e interceder. E se Deus tocar no teu coração, para que você seja um agente de bênção, coloque a mão no teu coração e ora ao Senhor nesse momento. Pai querido, aqui estamos, Senhor, reunidos em um só propósito, que é te louvar, te bendizer e engrandecer o teu nome. Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou. Somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas não queremos ser egoístas, Senhor, e desfrutarmos de todas essas bênçãos e maravilhas e nos esquecermos, Senhor, dos que estão ao nosso redor. Pai, eu clamo a Ti, ó Pai, por aqueles que estão feridos, por aqueles que estão desigrejados, por aqueles que estão magoados, Senhor, por ações, por palavras, às vezes por coisas tão insignificantes, mas se afastaram da comunhão com o corpo. Pai, não permita que nós sejamos pedra de tropeço. Usa-nos, Senhor, usa as nossas vidas, constrange os nossos corações para que possamos orar, clamar, Senhor, clamar uns pelos outros. E assim como a igreja começou, assim como a igreja nasceu, que possamos compartilhar, Senhor, compartilhar da Tua vida, da Tua vontade. Que possamos estar reunidos durante a semana, estudando juntos a palavra, orando uns pelos outros e edificando-nos uns aos outros em amor, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para restaurar, para trazer de volta, ó Pai, aqueles que estão afastados, Pai. Nós te bendizemos e te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.